Fala galera, o PSG está classificado para as quartas da Liga dos Campeões, deixou o Barcelona pelo caminho, aliás, quartas de final de Champions sem Messi e sem Cristiano Ronaldo, né? Algo nada comum ao longo dessas últimas décadas do futebol mundial. As duas grandes referências, os dois caras que polarizaram essa geração, por que não, caindo cedo, caindo de forma precoce. Agora, no jogo do PSG contra o Barcelona, de certa forma já era esperado que isso fosse acontecer por conta da vantagem na partida de ida. O que não significa que o jogo tenha sido tranquilo, pelo contrário, o Barcelona fez um ótimo primeiro tempo, o Barcelona jogou muito bem, e é uma atuação que, claro, a gente pode falar sobre o que foi a partida da ida, eu vou deixar aqui em cima a análise daquele jogo, que teve o PSG castigando nas transições, que teve o Mbappé brilhando naquela partida. Dessa vez, eu diria que o Barcelona foi bem superior, em especial no primeiro tempo, e que poderia até ter colocado mais fogo no confronto do ponto de vista de placar agregado, né? Porque no todo, se a gente for olhar para a soma dos resultados, a classificação do PSG não ficou em risco, não ficou em xeque. Mas se a gente for olhar para a dinâmica do jogo, para o volume de chances, para a superioridade do Barcelona e até para o nível de chances claras que o Barça teve dentro do primeiro tempo, não seria nenhum absurdo se o jogo tivesse virado um pânico pro PSG, porque o PSG jogou mal e o Barcelona jogou muito bem. Principalmente no primeiro tempo, né? Uma das boas, talvez das melhores atuações do Barcelona, o que me lembra um pouco até de um outro vídeo que eu fiz recentemente, que foi do Barcelona contra o Sevilha, tendo uma partida muito boa, tendo um funcionamento coletivo muito interessante e também partindo de uma estrutura com 3 na defesa. Então a gente já entra na questão do campinho, das estruturas dos dois lados, é claro, desfalques no lado do PSG, mas se a gente for olhar para o Barcelona, a novidade foi o De Jong como zagueiro, no trio de zaga, ele centralizado, com o Mingueza à direita e o Lenglet à esquerda. Então o trio de zaga tinha o De Jong iniciando essa construção. À frente dele, os dois volantes, no caso Busquets e Pedri, o Pedri mais próximo do Busquets, à frente dos dois, Messi e Griezmann circulando muito, com o Dembélé à frente, como o 9. E o Dembélé, evidentemente, também foi um personagem importante, vou falar um pouco mais sobre ele já já. E dos lados do campo, os alas funcionando, com o Serginho Dest de um lado, com o Jordi Alba do outro. Então, velocidade, profundidade, aceleração. E o Barcelona conseguiu avançar, progredir, superar linhas de marcação do PSG com alguma facilidade. É claro que era um PSG muito preocupado, ou muito mais interessado, não em disputar posse de bola, de tentar ter o controle do jogo, de tentar construir, elaborar muito as suas jogadas. Não, o jogo do PSG claramente era: o Barcelona vai ter que ir pro desespero, de certa forma, o Barcelona tem uma desvantagem muito grande, então o contra-ataque pode ficar escancarado. Tendo o Mbappé para correr, tendo o Mbappé para acelerar, para fazer essas transições, para atravessar o campo, o PSG já conseguiu castigar o Barcelona na ida, por que não na volta? Então a estratégia do PSG passou muito por isso, com algumas adaptações. O time até começa mais ou menos ali com uma segunda linha com 4, então tem a linha com 4 na defesa, a linha do meio campo tendo o Draxler, que foi a novidade, entrando para ser esse meia pela direita, e aí o restante da linha de meio campo tinha o Gueye, tinha o Paredes, e tinha pela esquerda o Verratti. Então era o Verratti que partia do lado para dentro para encorpar o meio, com o Mbappé basicamente como um segundo atacante ao lado do Icardi, justamente para ser esse cara da profundidade. E o jogo até foi frenético em alguns dos primeiros minutos. Embora o Barcelona tenha criado muito mais do que o PSG, durante parte ali do início do jogo, o PSG conseguiu mostrar que seria uma ameaça também. E o jogo ficaria muito interessante por isso, porque o Barça estava criando, porque o Barça dominava, jogava muito bem, trabalhava bem a bola, mas o Barça sabia que poderia correr um enorme risco a cada escapada que o Mbappé pudesse encaixar. Isso acontece algumas vezes, mas não é exatamente assim, né, que o PSG consegue inclusive sair na frente, com pênalti convertido pelo Mbappé, mas uma bobeira ali do Lenglet, apesar do Barcelona ter saído atrás, não era que o Barcelona não estivesse jogando bem, e o Barcelona conseguia criar muitas chances. E aí a gente entra em alguns dos personagens da partida, né? Tem a questão do funcionamento, eu falei sobre como as duas equipes se colocavam dentro de campo e tudo. O PSG tinha muitas dificuldades, porque essa segunda linha com 4 não protegia os laterais, então os alas conseguiam ganhar campo, avançavam, os laterais não tinham muito suporte, eles vão proteger por dentro ou por fora. Por dentro você tem o Dembélé atacando em profundidade, o Messi e Griezmann circulando, o Pedri dando suporte, o Busquets fez um bom jogo distribuindo, e por fora os dois alas passando. E a linha de meio campo do PSG é muito passiva, então foi um PSG que fez uma partida muito ruim. O PSG não conseguiu. O problema não foi o PSG ter 27, 28% de posse de bola, porque isso não seria problema se o time se defendesse bem. Então, ok, o adversário fica com a bola. O PSG se defende
e contra-ataca. Dá para castigar o adversário tendo 28% de posse de bola. Dá para se defender bem tendo 28% de posse de bola. Mas o PSG não fez isso. Então o PSG via o Barcelona ter um volume muito grande, conseguia envolver a tentativa de marcação. Então não foi que estrategicamente o PSG tenha levado a melhor. Não foi. O Barcelona foi muito superior. O Barcelona amassou o PSG dentro do primeiro tempo, embora o PSG tenha saído na frente. E aí, é claro, que a gente vai falar sobre Keylor Navas, mais uma vez brilhante. Por que eu digo mais uma vez? Porque se a gente olhar para essa década dele de carreira de Champions League, são muitas as noites marcantes do Keylor Navas. No Real Madrid foram inúmeras as vezes em que ele foi fundamental para o Real Madrid conseguir avançar de fase, conseguir ser campeão, conseguir grandes resultados. E agora brilhando e muito. Porque aí você vai olhar para o placar agregado e falar, mas o PSG nem foi muito incomodado. Mas não foi no placar agregado porque o Keylor Navas foi fundamental em algumas defesaças. Contra o Dembélé, contra o Serginho Dest, contra outros jogadores também. Né? Então várias foram as chances em que o Keylor Navas aparece de forma providencial para fazer defesas. E além do Keylor Navas, Marquinhos merece também uma menção aí, porque mais uma vez foi muito bem. Já tinha ido bem na ida, e dessa vez foi ainda mais protagonista. Acho que ele e Keylor Navas foram os grandes nomes do PSG na partida. E diferentemente da ida, o meio-campo não funcionou, porque na ida a gente falou sobre como Paredes e Verratti tinham controlado as ações, tinham jogado muito bem. Dessa vez não. Dessa vez o PSG teve muita dificuldade para ficar com a bola e para conseguir se defender, se posicionar sem a bola. Então era um time que quando tentava subir um pouco para pressionar, para incomodar a saída de bola, era superado pelo trio de zaga, pelos alas do Barcelona. Quando já tinha sido superado, parte dessa estrutura de proteção à linha de defesa já tinha ficado pelo caminho. Até por isso algumas das intervenções do Marquinhos foram muito importantes. Mas também não é que o PSG não tenha sofrido na sua linha defensiva. E aí entra para mim talvez o grande personagem. Porque é natural que a repercussão seja muito voltada, isso acontece com frequência, eu sei que vocês vão deixar nos comentários, aliás, fiquem à vontade, não tem problema algum discordar em relação a isso, porque eu vou um pouco na contramão mesmo do que é e vai ser a opinião em relação ao Dembélé. O Dembélé vira um alvo meio normal, meio fácil até. O Dembélé teve chances claras, o Dembélé desperdiçou chances claras, ele não aproveitou chances que poderiam ter colocado o PSG no jogo, no confronto, o Barcelona no jogo, no confronto, talvez até nas quartas. Isso é verdade. Então ele pecou nas finalizações. Mas daí a transformar o Dembélé no vilão, eu já não concordo. Porque é uma questão de perspectiva. E aí eu vou um pouco além. Perdeu chances, fato, não estou discordando em relação a isso. Mas criar chances também tem um mérito. E eu tendo a destacar mais o mérito das chances criadas pela movimentação, pela forma como ele ataca os espaços, por como ele dá opção e por como o impacto da presença do Dembélé tem sido muito positivo para o Barcelona fazer alguns dos seus melhores jogos nessas últimas semanas. Porque aí é um Barcelona que tem na frente mobilidade, aceleração, profundidade. O que é isso? É ameaçar a linha de defesa adversária. É ter alguém que vai arrancar para receber nas costas da defesa, que pode circular e na velocidade dar dinâmica ao ataque. Vira uma opção para ser acionado por quem vem de trás, pelo Messi, pelo Griezmann, inclusive pelos jogadores de lado do campo, pelo Pedri por dentro também. Então o impacto do Dembélé no funcionamento coletivo do Barcelona é muito positivo. Mas claro, o impacto das chances desperdiçadas foi negativo para a sequência do jogo. E aí onde que eu acho que não tem uma comparação justa aí? Num argumento que virou um argumento quase inevitável, que é, pô, e o Barcelona abriu mão do Suárez. Se você tem um 9 como o Suárez ali, ele vai converter as chances e o Barcelona vai conseguir ficar vivo no confronto. Eu acho esse tipo de comparação muito simplista. Pelo seguinte, é fato que o Suárez é muito melhor finalizador do que o Dembélé. Não tem nenhuma comparação nesse aspecto. O Suárez é muito melhor 9. Aliás, o Dembélé nem é exatamente um 9. O Suárez é um definidor incomparavelmente melhor do que o Dembélé. É um jogador que tende a decidir muito mais e que se a bola sobra para ele e ele próximo da área, ele vai definir. Mas vamos lembrar do número de chances que o Barcelona criou no primeiro tempo da partida. Foram ali mais de 15 finalizações, acho que 16. E vamos lembrar de temporadas anteriores e de como um cenário se repetia. Um cenário em que o Barcelona tinha Messi, Griezmann e Suárez juntos e não criava. E era um ataque previsível, e era um ataque lento, e era um ataque que não tinha profundidade, que não incomodava as costas da linha de defesa adversária, e que por isso era facilmente marcado, que fazia com que o adversário pudesse adiantar um pouco as linhas, porque ninguém ia incomodar as costas, e assim conseguia agrupar mais a marcação, mais distante da área,
e quase nada acontecia, porque o Suárez nos últimos anos também já não é o Suárez que foi há mais tempo, quando ele era um cara capaz de dar uma arrancada na explosão, de atravessar o campo inteiro, de partir da linha do círculo central e chegar à área adversária. O Suárez continua sendo um jogador extremamente decisivo e um ótimo 9. Isso ninguém duvida, não é esse o meu ponto aqui. Mas eu não acho que seja simples assim, olhar e falar, se é o Suárez ali como 9, o Barcelona estava resolvido, o Barcelona estava feito, o Barcelona tinha passado. Porque não é bem assim e a memória não pode ser tão curta assim. O Barcelona do Suárez, não por culpa do Suárez, mas por uma questão de contexto, de encaixe de características, era um Barcelona que não produzia o volume de chances que produziu no primeiro tempo contra o PSG. Então acho sim que o Dembélé foi importante, que o Dembélé fez um bom primeiro tempo, mas que o Dembélé pecou na hora de definir as jogadas. Então acho que não tem problema algum em olhar para a deficiência, para o que fez falta, mas também para reconhecer a parte importante para o funcionamento do todo. Até para exaltar o que foi o primeiro tempo do Barcelona, que, como eu disse antes, jogou e jogou muito bem. E o Messi, quando perde o pênalti ali, tem um abalo psicológico também muito grande, não do Messi, do time como um todo. O Barcelona, pelo que jogou no primeiro tempo, se faz o gol na ida para o intervalo, era um Barcelona que com um 2-1 ali, aí méritos pro Keylor Navas, mas o Messi tem um aproveitamento baixo para um jogador do nível dele na questão de aproveitamento de cobrança de pênaltis. E de novo, Keylor Navas brilhando, né? Mas se o Barcelona converte esse pênalti, vai pro intervalo com 2-1, com a confiança que estava, a tendência era que o segundo tempo continuasse naquele ritmo, que em alguns momentos dos primeiros 45 minutos era um ritmo avassalador, de um Barcelona jogando bem e criando chances, como poucas vezes a gente viu recentemente. Então, acho que tem um baque aí. Foi quase como sofrer um gol. O Barcelona viu que foi pro intervalo não conseguindo reduzir uma diferença que era grande, a missão era muito complicada, o time estava jogando para mais, mas vai para o intervalo com 1-1. E aí no segundo tempo não é que o Pochettino tenha feito grandes ajustes táticos no sentido de mudar taticamente, no primeiro tempo ele já tinha ajustado para um 4-3-3, 4-1-4-1, com de um lado o Draxler e o Mbappé ajudando a fechar um pouco o outro, no segundo tempo continua assim, só que já sem grandes escapadas. E o Icardi não funcionou, né? Não foi uma válvula de escape para o PSG. E no segundo tempo o PSG não é que tenha conseguido jogar bem, mas o PSG passa a defender mais próximo, com o bloco mais perto da sua área, deixa de tentar ter escapadas para o contra-ataque, mas também já não cede tantas chances ao Barça. Também porque aquele espaço para o Dembélé atacar as costas da linha de defesa já existe menos na segunda etapa, além das ótimas intervenções do Marquinhos e do Keylor Navas que eu já citei. Então acho que foi um belo jogo do Barça no primeiro tempo, um segundo tempo mais fraco, como um todo, das duas partes. O PSG jogou mal essa partida de volta, mas a vantagem da ida tinha sido considerável, tinha sido muito grande, e foi o que encaminhou essa vaga do PSG para as quartas. É claro que é inevitável falar sobre a possibilidade de um fim de ciclo do Messi no Barcelona, se foi o último jogo de Champions dele com a camisa do Barcelona ou não, isso a gente vai ter que esperar para ver para onde ele vai, se ele fica. Tem o Laporta que acabou de ganhar as eleições do Barcelona. Então é claro que tem muito assunto, são vários os temas paralelos que podem ser abordados, mas para ficar especificamente no jogo, acho que o Barcelona deu sinais positivos, mas não conseguiu nem se aproximar do placar que precisava. Conta aí com os comentários de vocês, com a inscrição no canal, curtam o vídeo, um abraço, até a próxima.